E o filme de hoje, então, que a gente já tinha comunicado, é O Segredo dos Seus Olhos. Falando um pouquinho sobre o filme, ele se passa em 1974 e gira em torno do brutal estupro e assassinato de Liliana Coloto de Morales. Benjamin Espósito investiga o caso e promete ao marido da vítima que encontrará o assassino. Com a ajuda de seu amigo Pablo Sandoval e da chefe Irene, Benjamin se depara com uma série de obstáculos, incluindo a corrupção e a violência da época da ditadura militar na Argentina. À medida que Benjamin revisita o caso para escrever seu livro, ele reflete sobre suas próprias escolhas e o impacto que o crime teve em sua vida e na vida dos envolvidos. O filme explora temas de amor, perda, vingança e a busca pela verdade. Então agora eu vou passar o trailer aqui, só pra gente relembrar alguns momentos importantes do filme. Hace 25 años que me pregunto. Le presento a la señorita Irene Menéndez Hasty, la nueva secretaria del juzgado. Señor Espósito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejá, fue otra vida. Ahora quiero entender todo. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? Quiero escribir sobre la causa de Morales. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí, detenido para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Están en estado de amor puro. No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. ¿Sabes quiénes son? Mike Hammer, boludo. El asesino sabe que lo estamos buscando. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. ¿Le puedo pedir un favor? No se meta. ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. No piense más. No piense más. No se debe nada, tío. Lo que tomo yo, lo pago yo, y vos lo sabés. Los ojos hablan. Pánfilo. Os nossos convidados de hoje, então, são a Renata Gastal, psicóloga e mestra em educação pela PUC-RS, com formação em desenvolvimento dos grupos pela SBGD e solução de problemas pelo Mental Research Institute, Palo Alto, Califórnia. Ex-diretora de produto da Estagiar Jovens Carreiras, membro associado do ESIP Porto Alegre, psicóloga clínica e docente em psicologia na Attus Educação. E também nosso outro convidado de hoje, Roaldo Naumann Machado, médico, psiquiatra e psicanalista, professor da Horizontes e da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Queria só lembrar os nossos convidados, então, que cada um vai ter 20 minutos de fala e faltando 5 minutos para encerrar, eu vou avisar pelo chat. Então, são todos convidados para enviar suas perguntas ao longo das falas. Renata, pode iniciar, por favor. Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Sí, Sim? perfecto.
Fiquei chateada ali que a minha descrição estava com várias linhas e o Roaldo, que é meu parceiro debatedor, que tem uma carreira tão maior que a minha, né, se apresentou ali com uma linha. Mas eu acho que é legal, né, poder me apresentar. Acho que venho de fora, né? Então é um prazer estar com vocês pela primeira vez aqui na Horizontes, né? Agradeço o convite. Fico bem emocionada até, porque esse é um filme, né? Quando a Clarice conversou comigo, acho que eu nem contei isso para ela, mas é um filme que eu vi no ano da minha formatura, né? Então, sempre para mim teve uma relação bem íntima, assim, com a psicologia. E ao rever o filme para estar aqui com vocês, me deu a sensação de que foi um outro filme que eu vi, né? E eu acho que isso, por si só, assim, essa sensação já nos ajuda a começar uma conversa, né? Sobre a clínica, sobre a perspectiva psicanalítica, e do quanto muitas vezes a gente precisa realmente contar com a passagem do tempo, né? E tolerar, enfim, alguns silêncios, alguns segredos, algumas coisas que se movimentam sem que a gente saiba exatamente o nome, para daí sim conseguir, né, elaborar e dar outros significados para esses significantes iniciais, né? Então, pela minha forma, assim, de trabalhar, né, acho que um vício aí da docência e da liderança, eu prefiro sempre fazer as coisas num formato de troca, né? Então, não me imagino 20 minutos falando, acho que vocês não merecem isso também, que eu sou bem gasguita, depois que eu começo eu não paro mais. Mas eu pensei em alguns pontos, assim, do filme, e aí se o Aldo quiser, né, em algum momento também trazer algum comentário, se vocês ficarem com vontade de perguntar ou de colocar alguma coisa, isso sempre me ajuda, né? Acho que pode ser um bom jeito, assim, da gente começar. Vocês sabem que eu fiz um exercício, né, quando eu estava assistindo o filme, e já pensei em conversar sobre isso com vocês, exercitando uma espécie de capacidade negativa, assim, né? Bion nos convidou a pensar sobre esse conceito, né? Quando ele fala sobre a gente não pressupor nada, né? Então, foi um grande desafio assistir o filme com o olho aberto para a arte magnífica que está ali, né? Acho que é um filme muito profundo e que tem muitas camadas, né? Então, assistir com olhos de debatedora me faria perder grande parte, assim, da essência, né? Da genialidade desse filme. Mas eu acho que algumas coisas foram, né, gritando aos olhos. O segredo dos olhos foram realmente me chamando para algumas coisas. E aí eu acho que tem, né, alguns pontos que a gente pode levantar, que vocês falaram ali já na apresentação do filme, em relação a gente contextualizar historicamente, né, a narrativa, então posicioná-la ali na época da ditadura argentina e de tudo que estava sendo, inclusive, contado naquela história através dos personagens, né? Quando vocês botam ali o trailer, o primeiro olhar que aparece é o do assassino, né, que por motivos políticos se torna depois um protegido. Então, se a gente, né, for pensar na etimologia da palavra segredo, né, aquilo que está não revelado, aquilo que está escondido, acho que tem muitos pontos do filme que nos ajudam a pensar um pouco nesse território, né, que é maior e que é para além dos muros da clínica, do encontro que a gente tem com os nossos pacientes e com os nossos analistas, né, que é posicionar as coisas no seu tempo, no seu contexto, né, e no quanto é importante que a gente esteja sempre com um olhar bem atento ao social, né, então acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente pensar, assim, né, inclusive, o plano temporal do filme que vai propondo, a gente demora um pouco para entender os flashbacks, né? Os próprios olhos dos personagens é que nos ajudam a entender que, por ter mais rugas, né, e por algumas mudanças físicas, a gente se dá conta que o tempo está indo e voltando, mas em algum momento o filme começa a propor uma espécie de encontro entre o passado e o futuro, né? E eu fico pensando aqui com vocês se também não é esse um pouco o convite da cena analítica, né? Que a gente possa promover caminhos e que a gente possa estar junto ali sustentando esse caminho, de que o passado possa não só encontrar o futuro, mas que no presente haja uma possibilidade de elaboração, né? De revisitar alguns pontos
que sem aquele encontro daquela dupla ali seriam insuportáveis, né, para quem os carrega. E eu acho que começo falando da capacidade negativa, assim, no sentido de que o segredo também não é algo a ser desvendado, né, a ser investigado. Então, o próprio investigador, ele tem uma grande ambivalência, né, entre ser um investigador de um crime, mas levar 25 anos para conseguir, de fato, tomar contato com tudo que o atravessou em relação a esse crime, né? Então, a cena, quando ele chega, assim, enxerga, né, o corpo da Liliana Carlotto, não sei se é bem esse o sobrenome dela, mas da pessoa que morreu, ele fica muito chocado, né? Então, esse é o trabalho dele, mas essa espécie de ambiguidade do que significa uma pessoa ter morrido, né? Num crime que pareceu tão hediondo, que estava tão nu, né? A nudez da personagem nos ajuda a pensar um pouco nessa coisa desnuda, assim, do trauma, né? Daquilo que ainda não pode ser processado. E aí ele, então, teme algo, né? Ele acorda e escreve temo. E todo o tempo que ele leva para dar sentido para o que ele teme, né? Então, um pouco também desse paralelo entre o temor e o amor, né? Que, infelizmente, a gente traduzindo para o português perde um pouco ali, né? O sentido que ele deu para esse jogo de palavras, mas daquilo que estava faltando como algo que ele precisava descobrir por ele mesmo, né? Então, o filme, ele, na minha visão, assim, na forma como eu fui vendo, ele retrata muitas paixões, né? Tanto o crime que aconteceu e que foi cometido por alguém que desde a infância tinha um olhar muito específico para a vítima, né? A questão da vingança que o marido propõe quando mantém esse assassino em cárcere, né? A própria paixão do Expósito pela Irene, o Sandoval, né, como um amigo que não só ali pela via do alcoolismo, né, e de toda aquela coisa mais excêntrica dele, também se mostra um personagem muito apaixonado, mas ele morre por amor, né, ele se diz o amigo, então, se alguém não viu, já dei todos os spoilers do filme, né, mas imagino que quem tá aqui viu. Então, né, nesse sentido da gente ir conversando um pouco sobre o quão difícil, o quão brutal pode ser ir ao encontro do próprio desejo, né? E o quanto também é um pouco nosso papel, assim, ajudar o paciente e a gente aprender também a contar a própria história, né? E aí poder sustentar os hiatos que aparecem, as coisas que ainda não podem ser reveladas. Então, quando ele diz que os olhos falam no seu tempo, né? E aí eu acho que tem algo sobre o encontro da psicanálise com a arte que nos permite muito essa paciência, assim, né? Esse tomar contato de verdade com aquilo que está sendo exposto, com outra forma, talvez menos concreta, de que a coisa possa circular. Então, isso, né, assim, da gente também não ficar no nosso debate, na nossa vida, na nossa trajetória clínica, em busca de respostas, né? E sim a gente sustentar esse tempo da pergunta e acreditar naquilo que pode acontecer nos encontros, né? Não subestimar a capacidade daquele outro em se analisar, né? Em se buscar e em contar com a gente para esse sustento, assim, para esse suporte desse tempo e desse processo que precisa acontecer. Tem uma citação de um autor argentino chamado Ricardo Piglia. É um autor mais contemporâneo, ele já morreu em 2017, mas, né, a forma como ele produziu as suas obras também bastante conectadas com o tempo histórico em que o filme foi feito, e eu queria ler essa citação para vocês, que diz assim: o detetive não pertence a nenhuma instituição, não faz parte do mundo do crime, nem do mundo da lei. Por isso, pode investigar e interpretar uma história que não a sua, mas na qual está implicado. Acho que isso fala sobre nós, né? Assim, o quão implicados ficamos com as histórias daqueles que nos procuram. E, ao mesmo tempo, precisamos também sustentar essa ideia, né? De que por não ser a nossa história, mas de termos esse significado, de termos esse atravessamento, da responsabilidade que a gente tem também nesse percurso, né? Então, para a gente ir fazendo, assim, esse caminho de
pensar nas relações. Em relação ao aprisionamento, né, do Expósito, eu não sei se vocês foram onde eu fui, mas eu fiquei pensando que o nome dele, além de expositor, né, ele me lembra esposo. Então, algumas coisas, né, que, enfim, talvez não tenham sido pensadas pelo roteirista, mas que para mim tem muita força, assim, pensando na construção do personagem. Que mais que eu pensei com vocês aqui para falar com vocês? Não sei, me dá uma vontade de ouvir o Roaldo, assim, pensar que outras coisas ele pensou. Não sei se eu já posso passar a palavra e de repente depois a gente conversa mais um pouco. Mas eu, a princípio, assim, na minha leitura, fiquei bastante em volta, né, do Expósito. Embora, né, tenham personagens muito interessantes assim na trama. Uma coisa para finalizar, assim, o meu primeiro pensamento aqui com vocês, minha primeira provocação, é a cena em que eles se encontram, né? O refém, que é na verdade, o assassino, né? E ele não pede libertação, ele pede a palavra, né? Ele pede que o Expósito ajude o seu algoz ali a falar com ele, a reconhecer ele como um sujeito. Então, ali, para mim, né, um grande ponto, uma grande virada de chave, assim, do poder da palavra, né, do quanto isso é capaz, assim, de constituir, desconstituir um sujeito, né, e como que é importante também a gente lembrar do poder, enfim, da potência da escuta, né, se a gente for pensar em palavra. Então, assim, como primeiros pontos, né, fui por aí, não sei se o Aldo foi por um caminho diferente, mas, enfim, se algum de vocês também quer falar alguma coisa sobre o que eu pensei. Obrigada pela fala, Renata. Agora a gente queria convidar também o Roaldo, então, para fazer a fala dele, por favor. Renata, estavas indo tão bem? Vamos Tá, juntos! então, tá, estavas indo tão bem, tá? Então, eu não quero compartilhar a palavra contigo como tu quisesse antes, tá? Legal. Tudo bem. Então, gente, eu quero primeiro agradecer vocês, ao grupo, pelo convite. Eu gosto de conversar com vocês. A Clarice, particularmente, minha filha, ela me convidou assim, é, uma associação assim. Eu já tinha assim vontade de dar uns palpites. De qualquer forma, os meus palpites caminho por ali. Eu vi esse filme também há tempo atrás, talvez na época que a Renata viu pela primeira vez, e também me causou assim um impacto profundo, né? E confesso que o segredo dos seus olhos, o segredo de uma certa forma, ele permaneceu comigo, porque agora, nessa segunda vez que eu vejo o filme com mais cautela, assim, eu penso que algumas coisas podem ser ligadas, né? E que é interessante a gente pensar, eu queria pensar isso com a Renata e com todos vocês juntos aqui, tá? O que que revela, enfim, os olhos? Nós também olhamos o filme, né, e vimos esse filme que nos causa profundo impacto, né, pelo assassinato brutal e pelo motivo do assassinato, né? Então, o que que revela, o que que nos revela os nossos olhos olhando esse filme, né? A primeira coisa o que que é que eu pensei em dizer para vocês, as fotos que é o Exposito, que ele vai vendo e vai nominando os personagens e consegue, de uma certa forma, detectar um personagem, né, que olha permanentemente para a assassinada, para a menina assassinada, né? Talvez ele também estivesse olhando insistentemente para a sua Irene, a juíza, né? E ele vai tentando desvendar esse segredo, né? E confesso que esse segredo, ele foi um segredo para mim. Eu não entendia direito qual era o segredo.
Claro que eu posso supor que a forma como esse moço, que era um companheiro de infância dela, né, não sei se de infância, mas da adolescência no mínimo, eles aparecem várias fotos em conjunto com o grupo, é um olho voraz, né, e um olho voraz e possessivo, né? Essa é a sensação que passa, né? Depois, dado ao amigo do Exposito, que desvenda o segredo, porque ele diz uma coisa tão interessante, que nós não mudamos das nossas paixões, né? Que as paixões nos revelam, né? Então, ele descreve várias paixões e ele descobre a paixão do assassino. E a paixão do assassino é descoberta, assim, de uma forma, pelos nomes, né, do time de futebol, do Racing. Não? Então, ele diz assim, ele consegue, então eles vão ao jogo, porque supostamente ali eles vão encontrá-lo, né, convivendo com a sua paixão, e é exatamente assim que ocorre, né? E que eles vão, vão descobrindo. Na cena seguinte, vamos dizer assim, ele já está, já foi preso, já foi aprisionado, tem todo um suspense muito bom do filme, muito característico. Ele é levado para se entrevistar com o próprio Exposito, que é um oficial de justiça, e que ele vai tentar desvendar. E o assassino, ele tem várias desculpas e narrativas, como se diz atualmente, né? Que são, por que que ele iria assassinar? O que que ele tinha? Ele apenas foi no jogo de futebol ou apenas estava nos seus trabalhos cotidianos, que eram os trabalhos, provavelmente um operário da construção civil, alguma coisa assim. Ele era um tipo simples, enfim, estava falando, 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 e nesse interim, numa cena que é muito particular, entra a Irene, a juíza, né, no contexto. E ela, de uma forma ou outra, divisa o olhar dele para os seus seios. E nesse instante que ela divisa esse olhar possessivo, ela tem uma intuição reveladora. Não, ela toma a palavra e faz uma certa cena no sentido de dizer que esse tipo aí, não poderia ter assassinado a bela moça, a bela assassinada, porque ele é um tipo inferior. Veja, ele ataca exatamente na situação sexual, onde diz, mas como que um sujeito como esse, né, poderia causar tal dano, dado que na necrópsia foi visto que ela foi penetrada por um pênis enorme, etc, etc, quando ele supostamente tem um pênis pequenininho, um amendoinzinho, e ele progressivamente, diante daquilo, ele entra novamente numa cena em que ele perde completamente o pensamento e ele passa a agir com uma fúria, provavelmente com a fúria com que ele assassinou a moça. E se ele não é contido aqui naquele momento, né, a cena do assassinato provavelmente se repetiria. Ele partiria para cima da doutora, da juíza, né, com toda a sua gana e a sua filha, uma compulsão, uma repetição, como se diz, né, e repetiria o assassinato. Né? Isso daí faria todos os estragos que ele fez na pobre criatura, né? Então, ali, ela, na sua intuição, ela desvenda o crime, né? Desvenda a situação e tratando, talvez, eu não sei, daí eu fiquei me perguntando como foi a relação dos dois. Ela deixou o assassino entrar, ele tentou abordá-la, ela provavelmente disse para ele, não, eu não te quero, já estou casada, etc. Ou não sei se ela desdenhou dele ou não, não, porque ali, naquela hora, a doutora desdenha dele. Né? Existe uma situação narcísica particular onde ele se enfurece de tal forma que ele parte novamente para cima da doutora.
não? Ali se revela o assassinato dele, não? Mas como todo depois disso, enfim, ele é, vamos dizer, condenado, seria se condenado a uma prisão perpétua, etc. E nesse sentido, eh, ele, vamos dizer assim, ele, ele consegue, de uma forma ou outra, ser tolerado dentro da prisão e ser incorporado dentro da prisão. E aí vem a união, penso eu assim, disso que se chama o fascismo. Quem é, qual é o agrupamento do grupo fascista? Quem são esses personagens que formam esse exército do fascista? Isso, eu vi esses dias também um outro filme, mesmo Ricardo Darín, chamado Koplik. É um filme interessantíssimo. É, ele é um militar da aeronáutica que ele leva para as costas aqui do Brasil, né, corpos prisioneiros que são jogados no mar e que morrem aqui e acabam nas nossas praias. Eu me lembro dessas notícias, que apareciam corpos aqui nas nossas praias do sul, e também me lembro das notícias que apareciam corpos também nas praias do Uruguai. Mas também me lembro, depois a razão, quem é que foi o delator? O delator foi um oficial, uma pessoa que trabalhava na delegacia de polícia, porque quem sabe o delegado, que era um tipo também invejoso e completamente insignificante. Então, esses tipos que são insignificantes e invejosos, eles fazem parte, do meu ponto de vista, desse exército de agrupamento de personagens invejosas e fascistas. Esta é a minha sensação. Então, este tipo também, que de uma forma ou outra ele é um tipo desqualificado. Quando ele é incorporado dentro da polícia ali, ele já aparece muito bem ao lado das autoridades. Já aparece ele se mostra no elevador, diante da juíza e do seu esposito, se mostra com o seu revólver, dizendo: veja que poder ele tem, o quanto ele é significativo dentro dessa nova instituição. E essa é a instituição, certamente é a instituição fascista. E essa instituição fascista ela arregimenta esses tipos que às vezes nos parecem assim um tanta insignificância, como era este, que de operário, não, ele agora é um responsável vamos dizer, pela ordem institucional, não policial, não. Então, essa é a progressão deste rapaz que assassina, né? Ele agora é um policial, não? Bom, depois se segue a sequência do filme, em que mostra que essas pessoas, né, estão paralisadas diante do trauma, não conseguem se mover, né, depois da situação traumática. E, nesse sentido, próprio Esposito também é um tipo meio paralisado, ele não consegue chegar perto da sua amada, ele ama ela em segredo, não sei se é em segredo, ele flerta com ela, mas não passa disto, né? E de repente, escrevendo a história, quem sabe compreendendo a paralisia que o pobre marido da assassinada, ainda permanece assim, paralisado dentro da situação traumática, incapaz, porque ele faz uma pergunta ao esposito para ele: mas tu te casaste, tem filhos, progrediste na vida? Não, não. Mas essa era uma pergunta
que no fundo se dirigia a ele próprio, que não conseguia sair daquela situação. E por uma situação onde ele compreende provavelmente isso, ao escrever muito bem dito pela Renata, consegue colocar em palavras no romance, né? E escrever, vai compreendendo que a situação dele também é uma situação paralítica, né? E ele também está paralisado de uma certa forma nessa situação traumática e prossegue nisso, e daí ele termina o seu romance e aborda, né? Bom, o que será dessa situação desses dois vivendo juntos, né? Não sei, quem sabe, se eles estivessem juntos até agora, a gente podia fazer uma entrevista com eles para saber se eles conseguiram viver como um casal, porque sair das situações idílicas e das situações, dessas situações ideais, né? É difícil, né? Então, nós temos que conviver com aquilo que é o comum das situações conjugais. Bom, então foi isso tudo que eu pensei em dizer, mas a minha primeira, o fato que eu queria ressaltar aqui, gostaria de ressaltar, a acuidade como a doutora Irene sentiu na hora que ele olhava para o seio dela, que ele cobiçava aquele seio com engano. Provavelmente ela reproduziu dentro dela aquele sujeito olhando para a assassinada, né? Quando ela sentiu isto, ela desvendou o crime. Ela, ela dramatizou uma situação dizendo que ele era um coitado, e ele era, de fato, um coitado. Era um sujeito, e dessa inferioridade suposta dele, partiu para a agressão, matou-a, estuprou-a, e depois ele, dentro do contexto social, ele teve promoções. Ficou um oficial, né, da polícia, né? Dessa situação ele era um homem extraordinário, como diz, né, o Dostoiévski no Crime e Castigo, diz que existem homens ordinários e extraordinários. Os ordinários não podem matar, os extraordinários podem. E como ele era um homem extraordinário, ele depois foi matar o Exposito e encontrou o amigo dele lá que se fez, né, se passou por ele né, e encontrou a morte nessa situação tão trágica. Isso que eu vi nesse filme, achei, novamente eu vi esse filme recentemente, e cada vez que eu vejo, eu descubro mais detalhes nele, mais situações interessantes. Não é por nada que um filme é um Oscar, um prêmio, né? Em que o filme argentino ele atinge uma qualidade impressionante, tá? Tomara que, eu acho que os nossos filmes brasileiros estão caminhando nesse sentido, mas eles têm muito a aprender com essa arte argentina, nesse aspecto. Então, quem é esse assassino, esse pobre coitado que de repente é um oficial da polícia e que mata e que destrói, né? E que se agrupa num contexto de aceitação social, num grupo que a gente pode tranquilamente dizer um grupo fascista, né? Então, é isso que eu vi, né, desse enlace entre esses personagens, esse personagem tão desqualificado que se torna um oficial fascista, né, um homem extraordinário pode matar, né, e num grupo que pode matar, né, e então, isso tem muita coisa a ver com as nossas situações, onde nós vivemos isso de uma forma ou outra, né? Dentro das nossas instituições aqui também, onde os tipos se descrevem como imbrocháveis, sei lá o quê, né? E de repente, eles são os tipos que eu acho que
são como esse tipo, assim, eles progridem dentro do agrupamento da morte. E o agrupamento da morte é a instituição do fascismo. E é isso que eu tinha a dizer para vocês, queria pensar isso com todos, em voz alta com vocês, porque esse filme é notável, não? E ele traz vamos dizer, esse intrincamento subjetivo do personagem com a ascensão social de grupos de extermínio. Então, isso aí que, que eu queria trazer para vocês. Renata, não Quero, sei se tu queres que- talvez contribuir antes da gente abrir para discussões e perguntas. Amei escutar o Roaldo, né? Acho que eu gosto muito dessa lógica, assim, da conversa. Enquanto ele foi falando, parece que eu fui conversando com ele em segredo, né? E eu só queria trazer um ponto em relação a essa cena, Roaldo, que tu bem pontuou, né? Do olhar ao seio e de tudo que aconteceu ali a partir dessa sensação dela. Porque tu falas, né, em fascismo, e eu acho muito importante esse recorte, né? Desse ninguém, desse anônimo virando um perverso, né? Desse operário virando um espião, né? Dessa lógica que Freud nos fala, né? Na psicologia lá das massas, daquilo que no coletivo, nesse coletivo fascista, totalitário, né? Que é possível de se fazer e que esse ser ordinário, né? De um pênis pequeno não poderia fazer. Mas eu gostaria de trazer também uma provocação do perigo de ser mulher no mundo, né? E do quanto isso também naquela cena fica muito para mim marcado de que para poder agir, para poder reagir daquela forma potente, o que ela primeiro sente é algo que é conhecido por ela, que é de ter o seu corpo objetificado, desejado, né? E aí nessa cena da arma, quando ele mostra de fato o tamanho do seu pênis e como ser um homem corrupto e ser um homem que se agrupa, né, a algo que não reconhece o outro como um outro, eu acho que essa é a grande, quer dizer, quem sou eu para dizer qual é a grande questão do fascismo, né? Mas uma das grandes questões dessa lógica é a desvalorização do outro como um sujeito, né? E se a gente pensa, traz isso para a contemporaneidade, para os desafios que a gente tem vivido, como isso não pode ser descolado de uma perspectiva social, de gênero, né, de raça, de classe, de coisas que a gente precisa também na nossa formação, na nossa clínica manter aceso, né? Então, só queria trazer essa contribuição, porque essa fala também, essa cena que o Roaldo, né, que o marcou, foi uma cena também muito impactante para mim no filme. Mas acho que é isso, né? Queria escutar também o pessoal para ver que outras coisas pensaram. Belo resumo, Renata, é isso mesmo. Perfeito, Raul, Renata, gostaria de agradecer, então, esse primeiro momento da conversa, pelas suas contribuições, seus olhares também, e dizer que o áudio e o chat estão abertos para questões e outros questionamentos que vocês, participantes, possam ter, e para que a Renata e o Raul possam, então, respondê-los. Recomendamos que revejam o filme, está lá na Prime. É muito bom. Clarice, acho que tu já pode começar, não sei. Vou dar uma. Peraí, deixa eu pegar meu microfone, vou dar uma incentivada aqui no pessoal. Primeiro, quero agradecer tanto ao grupo das minhas estagiárias pelo empenho, pela organização, né? É sempre muito, enfim, é uma experiência gratificante essa, né? Agradecer o Roaldo, a Renata, ambos com as suas exposições, eu acho que ambos, assim, nos fazendo refletir, enfim, né, pensar, nos questionar, tá? Para mim foi um filme que, assim, ele me pegou muito, acho que é um filme que ele tem uma capacidade de te prender, e ele é um filme
que ele vai se desdobrando, né? Quando eu pensei assim, não, mas nós estamos na metade e o assassinato já foi desvendado, o que mais virá? Né? E ele tem uma capacidade de ir trazendo novas, vamos dizer, novas surpresas e ir te prendendo em novos atos e novas cenas, né? Então, acho que comentei isso com as gurias hoje de manhã, um filme também com uma qualidade cinematográfica, assim, muito interessante. Fiquei pensando algumas coisas, né, do nome Expósito, e eu até cometi um ato falho hoje de manhã, porque eu chamei ele de espólio. Então, aí eu pensei, bom, né? Aí eu até peguei, olhei na internet aqui o que é o espólio, né? E que é o conjunto de bens que se herdam após a morte, né? Então, eu não sei se isso não tem algum tipo de significado, se o autor também não quis nos jogar nesse sentido, assim. Quem é o expósito? A gente não sabe, a gente é apresentado para aquela parte da vida dele, né? Aquela parte laboral, né? Tem algumas pistas que nos remetem ao apartamento dele, como diz a Irene, depois que vai no segundo, né, no segundo tempo do filme, a casa dele, e diz, era exatamente como eu imaginava, o teu apartamento. Como assim, né? O que ela imaginava? Quem era ele? Era um solteirão? Sei, né? Alguém com uma dificuldade. Isso a gente vai inferindo, vai refletindo, né? Alguém com uma dificuldade de viver uma parte da vida, a parte dos afetos, dos amores, dos romances. Ele é uma figura solitária. O outro, como é que é o nome do que bebe agora? Me fugiu, Sandoval? Sandoval, isso aí. Sandoval, a gente vê que ele tem uma mulher, que ele briga, que ele se desentende, que manda embora, etc e tal, né? No Expósito, não. Então, eu não sei o que ele, né, falando em olhar, o que ele vê naquela cena, né? Porque tudo transcorre até que ele se paralisa. É muito interessante os efeitos cinematográficos, porque o áudio externo se vai, né, no momento em que ele desdenha num primeiro momento, desfaz, diz que não é com ele, chega lá, né? E o que ele vê ali, o que ele vê dele ali, assim, é um externo que está ali, mas que paralisa, né? Então, eu acho que esse tempo todo tem esse caminho, vamos dizer, paralelo, né, do desvendar do crime e do desvendar desta figura que a gente também fica assim um pouco mais curiosa. Eu acho que fecham a porta para nós, porque também tem um jogo de cena, né? A porta cerrada, né? A porta aberta. E ali no final, então, ele também não nos deixa participar de um pedaço da vida que talvez a gente fique ansiando um tanto vamos dizer assim, pelo desenrolar daquele romance, tá? E só para concluir, assim, agora e colocar algumas questões, eu fiquei pensando nisso que tu disseste, Renata, assim, se a questão é desvendar os segredos ou se a questão é a gente tolerar os segredos, né, e manter esse espaço aberto, assim, e tolerar os afetos, né? Não fechar, mas, assim, tolerar o abrir. E eu fiquei me lembrando um pouco do Freud, eu não pude deixar de pensar no Freud e as suas etapas também do desenvolvimento da psicanálise, né? Talvez aquele primeiro momento mais, aspas, detetive dele, né? Como se ele fosse, então, desvendar o segredo das pessoas e blim, né? Então, tornar consciente o inconsciente e a magia, a cura se daria, né? E como ele foi progressivamente tendo que, né, compreender os limites e se dar conta e elaborar lutos, né, disso tudo, tá? Mas, enfim, só para colocar as minhas contribuições para a gente conversar mais.
Dúvida, gente? Ninguém? Luísa, eu vou falando uma coisa aqui, enquanto o pessoal se encoraja, né? Que eu acho que é nisso que a Clarice falou, assim, como o online também nos joga para esse lugar que parece que para abrir o microfone a gente tem que ter certeza, né? Tem que ter uma contribuição muito maravilhosa e muito brilhante, né? E eu, assim, a forma, quando vocês me convidaram para começar, eu pensei, meu Deus, não vai ser a pessoa da casa que vai começar. Porque eu acho que tem essa. Fiquei pensando nessa fala da Clarice, assim, né, do tolerar, do abrir, do Freud mesmo se questionando, assim, se dando conta em alguns textos de, olha, isso aqui que eu pensei antes não, né, não parece fazer sentido, não é digno de análise, e do quanto, nesse sentido, é importante que a gente também vá se abrindo para esse construir junto com, né, então, essa sensação, assim, dessa abertura, né, para o outro, mas também para nós. Quais são as coisas que nos aprisionam, né? Quais são as nossas, que letras faltam nas nossas máquinas, né? Porque eu acho que esse é um caminho sempre, acho que menos exigente, né, para que a gente possa se constituir nesse caminho, assim, né, no caminho clínico, no caminho da psicologia como um todo, né? Então acho muito corajoso que vocês proponham eventos como esse, né? E enfim, né, talvez esse convite, assim, para que a fala também seja aberta, né, que não precise fechar, pensei coisas que não sei exatamente que conclusão eu chego, mas pensei, né, algo me ocorreu, achei o máximo a ideia do espólio, né, o próprio nome Benjamin, também fiquei pensando se tinha alguma questão, qual era o significado do nome, mas, enfim, para dividir com vocês um pouco essa ideia, assim, de que a gente talvez tente se preservar, mas quais são as coisas que nos aprisionam também quando a gente silencia, né, as nossas vontades. Aí, se eu fiz todo esse discurso e ninguém falar comigo, eu vou sair triste Não, daqui. eu queria. Ótimo, Renata. Gostei. Outra coisa que a Renata falou, né, da questão da mulher, né? Eu acho que esse filme é uma homenagem à mulher, né? A mulher ali aparece exuberante na figura da Irene, da juíza. É ela que, né, que está ali, né, olhando meio de soslaio, de lá, não vendo direito, é o outro que fabrica supostamente o texto, mas é ela que intui, né? E ela que desmascara. Ela tem, vamos dizer, o insight de privilégio, né? De, de identificar o olhar que aparece na foto, em muitas fotos, né? Com aquele olhar dirigido a ela, né? O desejo de consumi-la e destruí-la, né? Porque o invejoso, nesse sentido, ele não, ele consome e destrói. Ele mata, ninguém mais pode desfrutar disto, né? Ele não quer repartir de forma nenhuma isto, né? E ele destrói aquilo que inveja e não se constrói com aquilo que ele inveja, não. Me lembrei muito dos textos da Klein sobre a inveja, né? E aparece isso, né? O Freud também diz e traz esse sentido, né? De que a pessoa olha a outra e só vê a desgraça, o defeito, né? E aquele tipo, ele via uma maravilha naquela mulher, mas ele teve que destruí-la daquela forma, porque ele era conhecido dela. Ele era companheiro, eles eram no mesmo grupo de jovens, né? E foi ali que ele, né, vamos dizer, tramou todo o assassinato. E eu acho que outra coisa que é muito interessante, né, é que se liga de uma forma assim sutil com os nossos, com a nossa vida social e contemporânea, onde
a ultradireita avança no mundo dessa forma e nos traz assim tremores perigosos, né? De que a gente tem que se dar conta, nós somos seres sociais e seres políticos, e temos que, de uma forma ou outra, né, a psicanálise nos ajuda nisso tudo também, que nós, como seres sociais, temos que nos portar como seres sociais, né? E, de uma forma ou outra, temos que nos conhecer o perigo, conhecer o segredo e tolerá-lo e ir adiante, né? Também eu acho que é uma homenagem a essa mulher, Irene, juíza, que tem um insight básico do filme quando ela reconhece o olhar dele, o olhar que olha o seio dela, né? E o identifica como assassino. Lembra os textos da Melanie Klein nesse sentido, uma inveja que é a expressão própria da pulsão de morte. Renata, eu fiquei pensando que tu, como prof, né, tenta estimular os alunos aqui, né, a gente conversar junto, né? E achei muito bem as tuas colocações nesse sentido, né? Hoje de manhã eu estava falando com as gurias, a gente poder construir um espaço de debate livre, né? Que os pensamentos possam aparecer, sejam eles quais forem. Não estamos aqui na lógica do certo ou do errado, né? Pelo menos não nesse sentido. Só para contribuir mais um pouquinho, eu acho que uma dos pontos, vocês já apontaram, acho que tanto a Renata quanto o Roaldo, é a questão do trauma, né? E do caráter perpétuo, né? Como diz o marido esse, que foi assim, que teve o seu amor idealizado, talvez, porque me parece que eles estavam ali em plena lua de mel, num casamento, né? Onde isso é assassinado brutalmente também, né? Então, isso que ele tanto espera, né, que ele tanto deseja, de alguma maneira, que é o que ele restou, no certo sentido, que o outro padeça como ele, né? E aquela cena padeça perpetuamente, tá? E aquela cena final, eu acho que é uma cena muito impactante, mais um desdobramento do filme, né? Quando o Darim vai entrando ali, né? E vê aqueles dois senhores, assim, e é interessante porque eles estão muito parecidos, num certo sentido, os dois, fisicamente e também, assim, posturalmente ali, né? Paralisados, assim, acho que talvez um certo sentido para o expositor, né, assim, a derradeira cena, assim, né, do impacto final, assim, que o mobiliza, né, e permite com que ele vá ver o amigo morto, né, deixar flores, tentar passar adiante isso, e depois vai até a Irene. Mas, enfim, só para trazer mais umas ideias. Quando eu vi essa cena, me chamou muita atenção quando o criminoso diz assim: pede para ele falar comigo, né? O quanto o silêncio era mais doído para ele do que a prisão em si, do que o cárcere privado, né? O não ser, não trocar, né? Porque ali
era uma dor de cada um no seu silêncio também. Então, isso me chamou bastante atenção no filme. Nesse olhar, né, desculpa a redundância, mas nesse olhar, né, sobre o trauma, eu pensei muito no Exposito enquanto sujeito dentro de um contexto de uma ditadura militar, né, da impunidade, e o quanto isso é algo que a experiência da impunidade traz essa perpetuação do trauma. Me lembrei daquela cena do Ainda Estou Aqui, da Dioníssia, que ela perguntam para ela, os jornalistas, quando termina a Comissão da Verdade, né, que perguntam para ela, mas não tinha outra coisa mais importante, tem tanto tempo que isso aconteceu, por que agora, né? E ela diz, não, não tem nada mais importante do que isso, né? Então, me veio muito isso, enquanto o Esposito não conseguiu passar por um processo em que ele viu um fechamento daquela experiência, né, de se sentir reconhecido nessa injustiça, nessa dor, que essa dor dele também foi vista e compartilhada ali com o esposo, né? E ele não parou, ele não largou, talvez aquilo fosse, como a Clarice fala, né, um trauma, porque ele ficou preso, a vida dele ficou presa ali. Só andou, inclusive, ele só consegue reconhecer o olhar da Irene, que ela olhou várias vezes apaixonada por ele, quando ele encerra essa cena, né? E inclusive o jogo de fechar a porta, né? Então ela vai fechar a porta e aí a coisa se finaliza, né? Inclusive na vida pessoal dele. E eu fiquei pensando nisso, quanto coletivamente o trauma coletivo ele se expressa também dessa forma, né? A vida das pessoas que vivem situações de guerra, de ditadura, em que a liberdade de expressar, de falar a dor, né? Também não é reconhecida, né? Maíra, agora tu falou do Ainda Estou Aqui, e me ocorreu o quanto nessa tua fala também acho que tem algo no filme, no Ainda Estou Aqui, que para mim é uma das cenas mais potentes desse filme, que é uma cena que foca no olhar dela, quando ela tá ali na lanchonete, se dá conta, né, tá diante do trauma, né, se dá conta daquilo que vai ser a vida dela a partir daquilo ali. E ela não, né, não tem fala nenhuma nessa cena, e é uma cena totalmente voltada para os olhos, né? Então, muito legal, assim, essa tua colocação. E eu acho que, né, ali numa espécie de metalinguagem, o cinema, ele foi uma grande resposta a isso, né? Aos regimes mais ditatoriais, a música também, né? Então, uma forma de expressar essa dor. E como o Roaldo bem colocou, né? Nós, como seres sociais, que precisamos também estarmos posicionados, né? Não existe neutralidade nesse sentido, fazemos parte, né, de uma cena social. Então, quanto à arte por si só, e por isso que eu acho que debates como esse aqui, independentemente, né, se a gente vai muito além do pensamento, ou se a gente fecha algo, acho que só o fato de abrir coloca a arte no lugar que ela deve ocupar, né, que é essa, assim, de provocação, da gente, sim, elaborar os traumas que são coletivos, da gente poder não deixar de pensar nas coisas que nos constituem enquanto sociedade, né? Então, achei bem legal a analogia que tu fez. Eu pensei muito no Ainda Estou Aqui quando estava pensando, né, no filme, na ditadura, em tudo, na ditadura argentina, nesse caso, mas em tudo que representou para o Brasil também, né, esse tempo. Está muito boa a discussão, gente. Seria muito interessante que os outros opinassem aqui também. Posso trazer uma questãozinha? O filme, né? O nome do filme é O Segredo de Seus Olhos, mas ele é baseado num livro. E o título do livro é A Pergunta de Seus Olhos. E isso me chamou bastante atenção, né? Porque o segredo dá a ideia de algo que eu sei e que eu guardo, né? E que de alguma maneira os meus olhos revelam,
E a pergunta é exatamente o contrário, né? É a dúvida, é o vazio, né? É o que eu não sei, é o que falta. E eu fiquei pensando por que o produtor do filme, né, quis mudar o título, não usou o título original do livro, né, e coloca justamente essa ideia do segredo. Claro, né, que a gente entende que o Expósito guardou, né, era um segredo que ele tinha, e o Ricardo também, né, desse aprisionamento do Gomes e também do desejo dele pela Irene, né? Mas, assim, me chamou bastante atenção esse jogo de palavras aí do título, né? Do livro que originou para o filme, para o nome do filme. Não sei se vocês tinham ideia do título. Não, já que nós estamos discutindo isso, aparece muitas vezes no filme a letra A da máquina da tilografia que falta, né? Falta uma letra ali, né? Naquela máquina, né? Então, acho que isso entra tudo. O filme é muito interessante, tem muitos detalhes assim que a gente podia entrar e pensar e jogar a conversa fora assim nessas associações que a gente vai fazendo, né? Eu concordo, Josiane, são coisas muito interessantes. Nesse sentido, o filme ele é um primor, né? Eu fiquei pensando com essa provocação da Josiane que nessa lógica, né, da diferença entre a pergunta e o segredo era um segredo para ele mesmo, né? Porque quando a Irene fecha a porta e diz para ele, olha, isso aqui vai ser difícil, é meio que assim, cara, eu tô com esse teu segredo aqui guardado há horas, só tu não sabia, eu tava esperando tu descobrir, né? Então essa lógica do segredo, porque tu fala, o segredo é uma coisa que a gente tem e guarda. Acho que o personagem ele vai nos angustiando no sentido de que a gente, inclusive, descobre antes dele, né? Então, muito bem pontuado, assim, essa lógica de que não sei por que foi trocada a palavra, até me interessaria saber, mas eu acho que é interessante a gente pensar nessa relação entre a pergunta e o segredo, né? E uma pergunta que não necessariamente está ali para ser respondida. Se a gente vai pensar na cena clínica, né? A pergunta ela pode ser apenas uma pergunta, ela pode seguir aberta. Uma coisa, então, Eu vou vou. compartilhar. Ah. Falar. Uma coisa, então, que eu vou compartilhar também, que me chamou muita atenção, até comentei também com as gurias hoje de manhã, que no início do filme, quando ele vai lá e vê o corpo dela, ela tá com os olhos abertos. E aí um policial vai lá e passa a mão, né, para os olhos fecharem. E uns 5, 10 minutos depois no filme, ele faz um comentário, ele fala: "Os olhos falam demais, deviam se calar. Às vezes é melhor não olhar". E eu fiquei pensando assim o quanto que já era uma situação extremamente difícil de ser vista. E ainda mais, então, olhar para aqueles olhos daquela mulher que tinha sofrido tudo aquilo, que torna tudo mais difícil ainda, né? O quanto que esse olhar é carregado, então, como vocês estão trazendo de muitas coisas, né? É, é um pouco assim no sentido do que tu falas, porque eu fiquei pensando, a gente não sabe nada da história do personagem, né, do Exposito, mas é interessante como ele projeta um amor no olhar do esposo, né, e fala encantado com o amor que ele tem pela esposa, que quanto aquilo afetou ele, mas ele não era incapaz de olhar o amor que a Irene expressava para ele, né, inclusive enquanto ele falava isso. Então, quando ele fala assim, é melhor não olhar, né? E eu fiquei pensando que representações ele tem do que significa olhar, né? Porque é como se fosse doloroso. Até quando é bom, eu não posso olhar, eu não posso dar que eu tenho merecimento, ou que eu sou
Eu Sou Possível de Ser Amado, né? O que, que tem na história desse personagem que faz com que ele não perceba nem estar do lado dele, o que ele está buscando às vezes, né? Talvez isso, né, Mayra? Que o olhar da inveja, ela não permite a percepção das diferenças, dos detalhes, não? E o olhar do amor, né? Ele incorpora e ele, vamos dizer, ele tolera o não saber e cria significações. Então, eu acho que esse filme também nos suscita isso, né? De que jeito esse amor que esse personagem tinha e essa fúria assassina se incorporam dentro desse pano de fundo da existência social. A Renata sugeriu um texto do Freud que é realmente digno de é o texto sobre a análise do eu, psicologia das massas, não? Eu também tenho um outro autor que que fala sobre esse texto e fala muito bem, Theodor Adorno, que é um filósofo, né, né, da escola de Frankfurt, né, e que é um fugitivo do nazismo com, 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 com outros, Walter Benjamin, né, e outros, né? Então, esse filme ele suscita realmente muitas interrogações e muitas associações. E é muito interessante, né? É tão bom discutir com vocês assim, gente, né? Cada um que fala traz alguma associação muito interessante. Pensei uma outra coisa aí, né, nessa questão dos olhares, dos muitos olhares, porque, né, plena ditadura argentina, que foi, o pessoal aqui mais jovem, né, não tem, acho que, ideia, mas que a gente sabe que foi muito mais, tão ou mais sanguinolenta que a nossa aqui, né, e que durou mais tempo também. E tu falasses, Roaldo, né, do Adorno, que era um fugitivo do nazismo, né? E, e aí eu fiquei pensando, assim, são situações, foram momentos, né, que as pessoas não podiam falar muito as coisas. Tudo era muito calado, muito silenciado, né, pelo medo. Mas os olhares falam, né, nessas situações. Os olhares, né? Não só as trocas de olhares, mas o que tem no olhar de cada um, de alguma maneira, denuncia, fala, por, né? Então, acho que também, de alguma maneira, o filme faz uma alusão a isso, né? E do quanto, né, a gente, às vezes, não valoriza esse tipo de comunicação que está ali presente, que está ali implícita no sujeito. Para complementar, né, já que estamos em livre associação, né, eu fiquei pensando também, me voltou à cabeça aquilo que a Irene diz em alguns momentos de não olhar para o passado, né, que ela era uma mulher que olhava adelante, né? Então, eu acho que o romance que o Esposito escreve
também talvez um convite para que se olhe ao passado. Ela diz, tu tá ainda nisso? O que que tu quer com isso, com o caso Morales, né? Escrever sobre isso. Então, também assim a importância de podermos olhar para dentro, olhar para o passado, né? Inclusive para que possamos ir adelante, como ela diz ali, né? Talvez assim a gente tem coisas desses personagens que a gente só infere, então as questões da Irene também nesse sentido, tá? Bom, eu vou falar uma coisa que eu estava pensando aqui. A cena, eu assisti esse filme duas vezes, até a segunda vez não faz muito tempo. E a cena de quando eles chegam no local do crime e a moça tá morta, daquela maneira como ela tá, assim, nua e de olhos abertos. Eu fiquei pensando, depois do que o Roldo falou, fiquei pensando que ali tem um bocado de coragem, né, também, de morrer, de enfrentar aquilo que ela passou de olhos abertos. Ela estava olhando para aquilo que estava acontecendo para ela, assim, eu sempre fiquei muito impactada, e agora vocês estavam falando, eu fiquei pensando que aquilo ali é um bocado de coragem. E a outra coisa que eu fiquei pensando, e aí eu vou jogar para vocês, porque quando eu vi sobre esse cine debate, eu pensei que, né, o nome do filme é O Segredo dos Seus Olhos, e eles falam e ele fala que o segredo tá no olhar, mas a gente, e aí depois a Renata até no início ela falou um pouquinho sobre isso, sobre o tempo desse segredo se revelar ou não se revelar, porque quando a gente está na análise, a gente não tá olhando nos olhos, né? A gente tá numa posição em que a gente não tá olhando nos olhos. E aí talvez essa posição de realmente esse segredo ter um tempo maior para aquilo que a gente não sabe que a gente sabe, ter um tempo maior para aparecer. Fiquei pensando sobre isso. Eu concordo contigo, André. Exatamente, a gente vai vendo esse filme, né, sucessivamente vai associando e associando, né, com muitas coisas que trazem, vamos dizer, entendimentos, né, insights, né, é muito bom. E é muito bom discutir com vocês, porque a gente conversando, a gente vai vendo como é fértil isso que se passa de associação na cabeça de cada um e por que que nós não partilhamos, né? Eu tenho um pensamento daí, assim, em relação a essa questão do olhar, né, na análise, dessa lógica do divã, que, na verdade, tem a ver com aquilo que eu dizia no início, assim, que não nos cabe desvendar o outro, nos cabe olhar junto, né? Daí estava pensando aqui no estádio do espelho, né, que o Lacan sugere, assim, de que a criança se enxerga a partir de um olhar de um outro que está o sustentando ali, né, para poder tomar contato ali com o seu contorno, com a sua pele, com seus membros todos, e o quanto a gente não está olhando no olho do paciente, ou nós, na nossa análise, não estamos olhando no olho do nosso analista, mas tem muito olhar ali, né? A gente está olhando juntos para o mundo, a gente está olhando juntos para dentro, então os olhos, assim como os da Liliana, estão abertos numa cena de coragem no ato analítico, né? Então, bem interessante essa tua provocação, assim, né? O olhar, ele, para mim, ele não tá. A Josiane falou também, não é só a troca de olhares, né? É o olhar como um ato, e um ato político, inclusive, né? Um ato constitutivo. Então, me ocorreu isso enquanto te ouvia.
E dava para a gente ficar para sempre aqui, né? Porque a associação livre que acontece nesse tipo de debate, a gente vai esquentando e parece que outras coisas vão surgindo. É muito legal mesmo, muito fértil. Agora, todo filme bom que eu ver, eu vou querer debater com vocês. Tá bem, tá convidada, Renata. Nós já temos o nosso, até as gurias vão dar a notícia daqui a pouquinho, já temos o nosso próximo cine organizado, agendado. Então, tu tá super convidada. E dá para fazer isso. O problema é quando a gente vai com alguém que é colega no cinema assistir um filme desses, e aí a gente fica, enquanto está vendo, fazendo associações e querendo trocar com o colega, né? Sozinha? Não, se a gente vai com outros, né, colegas assim, outras colegas, e aí a gente fica falando e falando alto, né? Assim, É. para outra pessoa, né, ouvir, e aí meio cinema escuta. Aí não dá. Mas só rapidamente, assim, porque fiquei pensando, assim, nessa questão do olhar, achei muito interessante isso que tu colocou, Andréia, assim, sobre a questão do divã, e a gente sabe que existem, vamos dizer, ou podem existir etapas, aspas, de uma análise, de um tratamento. Eu fiquei me lembrando do Winnicott, né, nesse olhar materno que sustenta, né, que vamos dizer assim, que cria uma existência a partir do olhar do outro. Então, talvez também esses olhares, de alguma forma, estivessem envolvidos, né? E acho que quando o Freud talvez propõe o divã e o não olho no olho, se não me engano, ele se cansava dessa posição, né? Eu acho que ele também propõe que a gente feche os olhos para fora e olhe para dentro. Acho que a Renata pontuou, acho que tanto o dentro do paciente quanto o dentro do analista, que vai, vamos dizer, escutar e se permitir, vamos dizer, devanear internamente, percorrer seus caminhos internos, né, a partir daquilo tudo. Então, acho que é talvez mais que a gente cerre, né, o olhar para fora, talvez, nesse momento. Bem, se não houver mais inquietações, questionamentos, associações, a gente já pode ir se encaminhando, então, para o fim da nossa conversa de hoje. Agradecendo o Roaldo, Renata, pela disposição, por terem topado, vocês todos terem topado estar aqui hoje conosco. E já que a Clarice fez o gancho, aproveitando que no dia 13/11, nós teremos a Renata Vives e a Paola Amendoeira, psicólogas e psicanalistas, para debatermos sobre o filme Virginia Adelaide. Então, estão todos super convidados. Renata, volte sempre. Roaldo, igualmente, óbvio. Eu quero agradecer o convite de vocês e vou fazer força para participar das reuniões. São muito estimulantes. Bom, nem sei como, né? Assim, agradeço. Acho que esse tipo de convite parece banal, mas eu acho que não, né? Uma instituição que se abre também para pessoas, nem sei se a gente pode dizer de fora, né? Estamos todos aí estudando e nos encontrando para nos formarmos e nos transformarmos sempre, mas agradeço muito a partilha, a companhia, né? Eu gosto muito de escutar pessoas que até então não conhecia ou que conhecia, mas não tanto, né? Então, estarei com você se conseguir no dia 13 para não vi o filme ainda, tô louca para ver. Mas muito legal assim esse tipo de espaço e acho que falando daí com o meu coração
que é sempre bastante direcionado para os estágios, né? Assim, para essa fase tão corajosa também da gente fazer escolhas e ao fazer escolhas não fazer outras escolhas. Que isso se mantenha, né? A gente fica com a impressão, às vezes, de que a gente sai da faculdade, que as coisas se apresentam prontas e, na verdade, as inquietações só aumentam. Então, né, poder se colocar nesse lugar e assistir os filmes e chamar os convidados e estar aqui, acho que isso tudo é o nosso segredo, é o segredo dos nossos olhos, né? Então, não deixem de fazer isso. E muito obrigada, assim, por me chamarem, foi um prazer estar aqui com vocês. Roaldo, muito obrigado pelas palavras. Clarice, Maíra, as pessoas que falaram comigo até aqui. Então tá, pessoal, né? Encerramos. Bom, gente, muito prazer em conhecê-los todos aqui. Prazer, Renata. Isso aí, né? A Renata já está de dentro, tá? Então, boa noite, né? Esperamos vocês no dia 13.